É curioso que muita gente às vezes acaba esquecendo das sections, mas isso faz parte do HTML semântico, né? Então a gente consegue separar bonitinho a estrutura de um site por seção e tudo mais, e isso ajuda na leitura do navegador, tá? Uma outra coisa que muito aluno me pergunta é: pô, professor, eu não preciso disso para fazer um site, eu consigo fazer tudo com div, né? Resolvo tudo com div. Se você já é um programador front-end e está assistindo esse workshop, provavelmente você desmaiou agora, né? Porque é horrível, não faça isso, não use div para tudo. E eu te explico por quê. Quanto mais bem estruturado é seu site, quanto mais ele tem a main, tem a section, tem os títulos, subtítulos, parágrafos, quanto mais detalhado o seu site é, mais o Google e outros buscadores indexam melhor o seu site. Ó, é um site bem estruturado, bonitinho, não tem tag quebrando, tá tudo certinho. Então, a qualidade do seu site perante usuários e perante os buscadores cresce, o que aumenta, obviamente, a quantidade de acessos, a indicação e tudo mais. Vamos indo na Mate, próxima. Opa, pois só não? te interrompendo aqui, a gente já tem uma dúvida no YouTube, Vamos que embora, é pode falar. uma dúvida. Esse H1 e esse P, sem envolver outra tag nos navegadores, ele identifica normal? Normal, normal, tá? Significa, você precisa fazer isso? Não precisa, era exatamente o ponto que eu estava falando. Mas, ó, essa é uma excelente pergunta e eu já até posso mostrar aqui para vocês na prática. Veja que eu tenho um doctype HTML aqui, e acho que a pergunta, eu não sei quem fez a pergunta, mas acho que é isso Thales. aqui. O O nome Thales? do aluno é Thales. Legal. Excelente pergunta, Thales. Veja que eu estou com HTML aqui, ó. Eu removi o H1, section, e eu vou deixar só o H2 e o parágrafo. Veja que ele identifica normal, tá vendo? Pegou aqui, ó, o H2, pegou o parágrafo, só que não é recomendado. O que que é legal? Pô, faz uma sessão, né? E dentro dessa sessão, você coloca aqui bonitinho o H2 e o parágrafo, tá? Funciona. Essa é uma coisa super legal que a gente também precisa ponderar antes de começar a escrever nosso código HTML, é que nem sempre o que está funcionando é a melhor forma de fazer, tá? Às vezes, pode fazer uma gambiarra monstra aqui e vai funcionar, né? Você olhar aqui, vai tá vendo bonitinho aqui, sem dor de cabeça. Mas às vezes, na hora de interpretar o código, o seu navegador ele vai jogar o seu site lá embaixo, porque ó, eu tenho um H2 e um parágrafo jogado aqui, eu não sei qual que é o main do meu site, eu não sei qual que é o artigo, qual que é a seção e tudo mais. Então, a qualidade, o ranqueamento do seu site vai lá para baixo. Na dúvida, coloca bonitinho dentro do main, dentro do body e dentro da section, tá bom? Mas funcionar, a resposta pragmática e direta é que funciona, mas não é recomendado, tá bom? Dito isso, vamos para o próximo. Esse aqui é o mais legal, tá? É o button, tá? E a tag button, que a gente vai ver também, como vocês não devem ser surpresos, é um botão, tá? O botão é só um botãozinho de clique me. Olha que legal. Aqui ele tem um alert de Hello World. Veja que esse é um clique aqui, é JavaScript. Barros, eu nunca vi isso, é novo para mim. Relaxa, você não precisa nem ver. A gente não está falando agora de JavaScript, a gente está falando de botão, tá? Então a gente tem esses elementos aqui dentro do HTML, que é o botão. Então veja que o botão ele abre uma tag, aí você tem um conteúdo e ele fecha a tag button, tá? O que isso significa? Eu posso ter vários tipos de botão e ao clicar, né, ou um clique em inglês para ao clicar, eu posso chamar uma função, eu posso fazer alguma coisa. Nesse caso, eu estou colocando um alerta aqui chamado, e a mensagem é Escola DNC. Veja que se eu clicar, ele alerta aqui e escreve Escola DNC. E eu posso mudar também o texto, né? Aqui está clique-me, a gente vai falar me clique, tá? Português. Olha que legal, mudou o texto aqui e aí a função continua a mesma. Me clique, tá? O type existem vários, a gente vai utilizar apenas o button aqui, tá bom? Mas eu recomendo fortemente que você olhe aqui dentro do W3 Schools, porque você tem várias propriedades do button aqui que é super legal para você brincar, para você fuçar. Mas o que a gente precisa saber é que o botão é uma tag que define um botão clicável. Olha que legal. Dentro de um botão, você pode pôr texto, pode pôr tag, você pode pôr em negrito, pode pôr uma imagem até, tá? Mas isso também não é possível quando você coloca o input no botão. Esse ponto aqui a gente não vai ver na aula, mas é interessante que você saiba, tá? E aí tem umas dicas. O que eu gosto do W3 Schools é que ele tem umas dicas. Sempre especifique o tipo de um botão, né? Porque o browser consegue interpretar. E você também pode estilizar um botão com CSS. E aí, olha aqui, ele dá um exemplo aqui de CSS Buttons. Vamos ver se ele vai carregar. Boa, olha que legal. Esse aqui é um botãozinho verde, ó.
faz a mesma coisa que esse, tá? Mas é um botãozinho verde, você pode estilizar, ele fica bem mais bonito do que esse default. Vamos que vamos. Deixa eu ver, falamos do tag, falamos da Dá section, tempo de falamos... mais duas perguntinhas? Claro, vambora, não tem problema. Ó, tu falou que não era para usar muito a div em tudo. Qual o melhor uso sem ser a div? Porque eu vejo muita pessoa do YouTube e fora do YouTube usando. Foi a Isso. primeira pergunta. Excelente, vamos responder ela já. Tem que tomar cuidado, porque às vezes, quando você faz um comentário desse, o pessoal pode levar para o extremo, né? Não use div, e aí faz aqueles vídeos no YouTube, né? Não use div nunca mais. A questão não, div funciona, tá? É uma tag, é válida e tudo mais. Mas veja, olha do lado esquerdo aqui comigo, quantas tags eu tenho? Eu tenho input, eu tenho legend, mark, menu, meta, mid, nav, option, output, progress. Aí você vai vir section, select, source, span, strong. Eu tenho muita tag, muita. E existem programadores que optam por não usar nenhuma dessa e usar só div, tá? Só div é um problema. Porque o seu navegador, né, quando o cliente for acessar o site, por exemplo, ou pior, né, alguma pessoa que tem alguma necessidade visual, que usa um leitor de tela, ela não consegue entender muito bem como está funcionando o seu site. Agora, quando a gente usa as tags corretas para fazer esse desenvolvimento, você tem, novamente, um site muito mais elencável no Google e um site muito mais padronizado. Então, eu vou usar um exemplo que eu acho que é super legal, que é super inclusivo também. Você tem uma pessoa com baixa ou nenhuma, ou com baixa visão ou sem visão, e ela está ali lendo, né, o site usando um leitor de tela. O leitor de tela, se você estiver utilizando um título, por exemplo, um H1 da vida, o leitor de tela vai falar título, e aí ele vai ler a introdução, não sei o quê. Aí depois ele vai ler lá embaixo. Subtítulo. Vamos falar sobre a escola DNC. Depois ele vai falar, primeiro parágrafo. A escola DNC fundada, blá, 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 blá. Isso é o nosso HTML semântico. Eu poderia fazer título, subtítulo e parágrafo só colocando o texto dentro de div e estilizando com CSS. Visualmente, você consegue um resultado muito próximo. Só que, para ranking do Google, para leitor de tela e para seguir o HTML semântico, você está perdendo todas essas vantagens, tá bom? Então, pode usar div? Pode sim. Devo usar div? Com certeza. Devo usar div para tudo? Não, claro que não. Tá bom?